Estamos no centro de São Paulo, nessa correria. Comércio do lado direito, lado esquerdo, são carros passando, buzina, pessoas falando. E no meio desta selva de pedra nós encontramos um oásis, um local de oração, silêncio, onde as pessoas vêm de todas as partes, de todos os cantos para aqui se encontrar com Deus. É assim a casa de São Bento e também a casa de Nossa Senhora, que nós vamos entender melhor no decorrer deste documentário. Então, bem-vindo, bem-vinda ao Mosteiro de São Bento. Essa é uma igreja basílica dedicada a Nossa Senhora da Assunção. Muitas pessoas erram, pensam que é uma igreja dedicada a São Bento. Não, é uma igreja beneditina porque ela é a igreja do Mosteiro de São Bento, mas ela é dedicada a Nossa Senhora da Assunção. Essa é a quarta edificação. O mosteiro foi fundado, como bem sabemos, em 1598. Então, ao longo da história, tivemos algumas construções que, para ampliação, acomodação mais apropriada para os religiosos, foram se transformando, aqui. Então, essa construção atual, ela foi concluída em 1912. A igreja anterior foi demolida e no mesmo lugar foi construída essa, maior e muito mais bela. Esta igreja, o estilo dela, a fachada, é o neorromânico, mas a decoração interna é o estilo boironense. Boironense vem de Boiron, que é uma localidade que fica no sul da Alemanha, na Baviera. Neste local, em Boiron, no final do século XIX, surgiu uma escola artística dentro de um mosteiro. Então, são os monges que, criaram essa escola artística. Então, tudo que a gente está vendo aqui foi projeto monástico. Então, esse estilo vem aqui para São Paulo, para esta igreja nova, e estes monges deixaram esta magnífica igreja. Aqui, as pessoas que vierem às nossas celebrações, num mesmo espaço, vão encontrar música sacra, que é o canto gregoriano, a pintura, a escultura, a arquitetura, todas as artes para o louvor a Deus. Isso para ajudar as pessoas a ter esse encontro mais íntimo com Deus. E aqui os monges mantém o silêncio na igreja quando não tem as celebrações e o atendimento dos demais sacramentos, como a confissão. O belo atrai os olhos, atrai o coração. E nessa beleza que é o próprio Deus, já que é o nome dele, Deus é belo, a gente encontra esse aconchego especial, onde ele nos acolhe, onde ele nos abraça, onde a gente pode, enfim, se encontrar intimamente com ele. Essa igreja ela é uma Bíblia ilustrada. Ela conta a história da salvação, mas conta também a história da igreja ao longo dos séculos. A vida monástica surgiu no Egito, no deserto do Egito. E a gente sabe que nos desertos existem os oásis, locais de frescor, descanso. Quem está percorrendo a jornada, a gente tem a aridez dessa caminhada, que não é nada fácil. E nos encontrando neste local aprazível, agradável, com árvores, com sombra, com água fresca e os frutos como tâmaras, a gente pode se alimentar, se fortalecer, recarregar as energias. As tâmaras, as tamareiras lembram
este início da vida monástica, lá no deserto. Então é uma homenagem já a esse início dos monges e das monjas no deserto do Egito, da Palestina, da Síria. Mas o fruto, as tâmaras, representa a doçura de Deus, de modo que a gente pode se alimentar de Deus no seu ambiente sagrado. Então, quando a gente vê aqui nas paredes da igreja as tamareiras, as tâmaras, a gente vê junto, bem próximo a elas, pássaros. Estes pássaros representam a nós que estamos em busca de Deus, da doçura de Deus que é representada pelas tâmaras. Essas imagens são realmente muito importantes, são de rara beleza, elas são de feitura do século XVII, 1650. Elas foram encomendadas por Fernão Dias, que foi um grande bandeirante. Elas modeladas foram por um monge deste mosteiro, Frei Agostinho de Jesus. O Frei Agostinho de Jesus é considerado o primeiro escultor brasileiro. São Bento tem um lugar muito especial, não somente no âmbito religioso, mas também nas sociedades, na cultura. Tanto é verdade que São Bento é o patrono da Europa. São Bento é um homem do século V, viveu assim neste período onde a queda do Império Romano, o declínio da civilização ocidental, ela está acontecendo e ao mesmo tempo São Bento se torna esse sinal de reflorescimento da cultura, um sinal assim de reerguimento da sociedade, né? Quando se fala de São Bento, nós nos referimos a uma memória, a um santo que viveu há mais de 1500 anos atrás. Portanto, é distante no tempo, mas são distâncias em determinado sentido sempre atuais. A mensagem dele é atual, a mensagem de conversão, da centralidade de nosso Senhor Jesus Cristo e, sobretudo, a mensagem da oração na vida cotidiana. São Bento não foi sacerdote, porque a vida monástica é uma vida de encontro, de intimidade com Deus. Era o que ele queria viver, né? Desde o seu início como monge eremita. O seu objetivo era encontrar e viver essa intimidade que já havia uma tradição anterior a ele. Os padres no mosteiro surgiram para fazer as celebrações, os sacramentos, né, para a comunidade monástica e também, claro, como as igrejas atraem demais fiéis, essas celebrações acabam sendo abertas como hoje tem. Claro que há uma grande quantidade de monges que são sacerdotes nos mosteiros, mas não é o objetivo do jovem entrar no mosteiro para ser monge e sacerdote. O seu objetivo é viver a vida monástica. Ao longo dos séculos do cristianismo, essa dimensão especial da vida cristã sempre foi resgatada, podemos dizer até reformulada, na espiritualidade, na pregação, nos ensinamentos da doutrina de outros santos. Mas a raiz primeira é sempre São Bento. São Bento hoje ele é um santo atualíssimo, justamente porque ele nos traz um reencontro com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e a redescoberta dos valores básicos nos quais nós vemos a dignidade da pessoa humana diante do mistério de Deus. Isso está muito presente na regra que ele deixou escrita para os seus monges, e esta regra, assim, que reconstruiu toda a civilização ocidental através da busca de Deus, através da promoção de uma vida de virtudes, uma vida de valores fundamentais, não é? Uma vida fundada na família, no Evangelho e na construção de uma cultura de paz.
Mas o silêncio tem uma dimensão que é muitas vezes esquecida. Existe um texto na língua italiana que fala da voz do silêncio. E de fato o silêncio é eloquente. E muitas vezes eu vejo pessoas andando na rua com fone de ouvido sem querer ouvir. Ouvindo algo no fone para não ouvir o barulho das coisas ou talvez o barulho de si mesmo. O silêncio é local de encontro, momento de encontro e de ouvir a voz de Deus. É no silêncio que nós ouvimos e nos comunicamos de forma mais intensa do que em qualquer outra realidade da vida. O silêncio é não só eloquente, mas ele é sonoro, estrondoso. Tanta verdade, repito, que tem pessoas que não suportam o silêncio. Esse aqui que você está vendo é o nosso órgão aqui do mosteiro. Atualmente é o maior da América Latina em funcionamento. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et spes nostra salve. Em toda a igreja do rito latino, o canto gregoriano é a expressão mais tradicional e mais própria da música litúrgica. Isso se aplica de maneira muito mais profunda, muito mais particular na vida de um monge. Todo o nosso ofício divino, toda a nossa liturgia das horas é sempre permeada pelo canto gregoriano, porque se trata de um dos tesouros mais preciosos que a tradição da igreja nos legou. É sempre emocionante perceber que essas mesmas melodias que cantamos dia após dia foram cantadas século após século por uma multidão de monges, de clérigos, de fiéis, de santos em todas as partes do mundo. Os monges não passam o dia inteiro rezando, né? É claro que nós temos os horários principais de oração, que nos são dados assim pela liturgia da igreja. Então nós começamos o nosso dia de oração, são as horas canônicas, as horas litúrgicas, pelo ofício de vigílias, que é a oração noturna, na qual nós temos assim este aspecto de vigilância, né? Depois nós temos o ofício de laudes, que é a oração da manhã. Depois a hora meridiana, que é o ofício do meio do dia. Depois o ofício de vésperas, que é a oração da tarde, e o ofício de completas, que é a oração da noite. E essa oração ela não é exclusiva dos monges, né? É uma oração que pode ser a oração de todo cristão. São Bento pensa na vida de um monge sempre baseada na oração e no trabalho. Diz ele que nada devemos antepor ao serviço de Cristo, à obra de Deus, que é o ofício divino. E como o ofício divino é sempre permeado pelo canto gregoriano, trata-se de um dos aspectos mais fundamentais da vida de um monge, conforme a regra de São Bento. Pessoas de todas as partes de São Paulo, e eu vou me atrever a dizer do Brasil e fora do Brasil, vem aqui ao mosteiro em busca de quê, gente? Do pão. Esse pão aqui é o pão de São Bento, embora existem pães com muitos nomes aqui. Gostaríamos muito de entrar na padaria, porém, o cuidado e o zelo é tão grande que câmera não pode entrar lá. E também para manter o mistério. Mas se você ainda não experimentou os pães que são feitos aqui pelos monges e por aqueles que trabalham e se entregam nesta missão, você precisa provar. Porque isto assim é algo incrível, gente. O sabor é único, é muito especial. Faz parte do trabalho e também da subsistência aqui do mosteiro. Vós não sois do mundo, mas estáis no mundo. Acabamos de sair do monastério e escutamos o que, gente? Música de São João. É isso mesmo, crianças dançando, celebrando, porque a igreja
como uma instituição caritativa, é muito preocupada com a educação, ela sempre tem suas portas abertas para educar e para ensinar. E é muito comum, onde tem uma igreja, tem uma escola. E é isso que nós vemos, esta festa, esta celebração dos pequenos que descobrem a fé e a vida social e, mais lindo, a educação. Desde São Bento, quando nós lemos a regra, a proposta de São Bento é fazer uma leitura da Sagrada Escritura. Tanto é que o nosso ofício ele é apontado como parte da leitura dos Salmos. E o próprio São Bento, na regra, ele diz que os monges receberão livros para que eles possam ler durante o período da Quaresma. Mas essa leitura é da Sagrada Escritura. Além disso, a participação dos monges na leitura da Sagrada Escritura, essa pertença com conhecimento surgiu desde os copistas. Essa história dos copistas ela é muito interessante porque resgata a trajetória das grandes bibliotecas. A formação das bibliotecas não era por um luxo dos monges, era por uma necessidade de conhecimento da Sagrada Escritura. E hoje a cidade de São Paulo ela também tem essa participação no Colégio de São Bento, que nasceu no início do século XX. A proposta é justamente associar a vida integral tanto para o ofício quanto para o estudo. Isso já é desde a regra de São Bento. Então hoje você tem o Colégio de São Bento, que é centenário, juntamente com a faculdade, a primeira faculdade de filosofia da cidade de São Paulo foi aqui, antes mesmo da própria cidade se constituir. Antes era um Vale do Piratininga e que tornou-se cidade de São Paulo. O mosteiro tem essa trajetória porque é próprio da comunidade monástica ser versada na educação. A ligação com os monges e a educação está desde o seu berço, desde os copistas que acabavam escrevendo os seus livros para completar as suas bibliotecas e depois o colégio, a faculdade nesse espaço urbano. E nesse lema comum, conhecido de todos, ora et labora, reza e trabalha, nós vemos a síntese daquilo que nós devemos ser como cristãos, pessoas que trabalham, portanto ganham pão, produzem, vivem a vida cotidiana, sem esquecer e sem romper com a dimensão espiritual, mística, religiosa, de ter a mente, a boca, o coração voltados para Deus pela oração. E depois São Bento prescreve, no outro período de tempo, né? O monge também se dedica ao trabalho, os trabalhos manuais, o estudo, a leitura, enfim, em todos os meios de trabalho nós glorificamos a Deus. A proposta laboral aqui do Mosteiro de São Bento de São Paulo é justamente a educação. Há lugares onde o tempo parece desacelerar. Este é um deles. Foi neste quarto que o Papa Bento XVI se hospedou durante sua visita ao Mosteiro de São Bento. Cada detalhe permanece cuidadosamente preservado. A cama onde descansou, a mesa em que trabalhou, os móveis, os objetos e o ambiente que o acolheram. Nada foi alterado. Então, esse é o colchão com as dimensões da necessidade que veio de Roma para ser colocado na cama do Papa. O Papa Bento XVI tinha algumas restrições, coluna, de sal, para dar mais conforto a ele. Então foi pedido qualquer o colchão ideal, a densidade ideal e a dimensão ideal. E essa cama foi feita especificamente para ele. São as chaves de Pedro e a tiara que representa o poder papal. Ao atravessar este espaço, não encontramos apenas vestígios de uma visita ilustre, mas um convite silencioso à contemplação, porque às vezes a história permanece viva, justamente nos lugares onde o silêncio continua a falar. Em síntese, São Bento nos recorda que Jesus está neste exato momento junto de nós. A mão de Cristo é estendida para todos nós. E São Bento diz a cada um de nós, a nossa vida sem o Cristo,
é vazia, incompleta. E, portanto, busquemos a mão de Nosso Senhor, a luz do Divino Espírito Santo e a graça de Deus para vivermos neste mundo como pessoas de bem, para o bem e pelo bem.